Boa tarde a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha acompanhando as nossas aulas. Hoje nós estamos aqui para a nossa aula de Geografia do terceiro ano. E como de costume, você vai acompanhar no seu livro aí a partir da página 304, certo? Quando nós vamos falar sobre o mapa do município. Não sei se vocês lembram, mas na nossa última aula de geografia nós mostramos aqui até uns exemplos de mapa, né? Que eu até mostrei o mapa da Paraíba, um atlas que eu tinha aqui. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom? Página 304, vou fazendo a leitura e a gente vai fazendo as intervenções que precisa no decorrer da nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Os mapas são representações gráficas de determinado lugar ou fenômeno. Como assim, Tia Lu? Vamos já parando aqui para interferir, né? Fazendo a nossa interferência e colocando assim, expondo algumas curiosidades. Geralmente, né, a gente tem aquele pensamento de que um mapa ele serve apenas para representar um determinado lugar. Mas o mapa também representa fenômenos. É tanto que você pode observar, por exemplo, quando está passando um jornal que vai mostrar a previsão do tempo, não é verdade? Quando vai chover, quando vai fazer sol, quando o tempo vai estar nublado. E se você observar lá no jornal, né, a apresentadora ou apresentador sempre mostra aquele mapa com as nuvenzinhas de chuva, as nuvenzinhas carregadas ou com o solzinho. E há casos ainda mais interessantes de mapas que registram, que mostram alguns outros fenômenos como furacões, né, tornados, ventos fortes, maremotos, né, o que a gente conhece como tsunami e outras coisas mais, tá bom? Então, por isso que o mapa ele serve para registrar, para mostrar não só um determinado lugar, mas também alguns fenômenos, como é o caso aí desses fenômenos da natureza, essas ventanias, vendavais, né, enfim. Continuando, eles podem representar, por exemplo, um bairro, um município, um estado, um país e até mesmo o mundo todo. Existem várias formas de nós vermos mapas, né? Inclusive o Google tem, né, aí a opção do Google Mapas. Tem também o Google Earth, que eu já tive a oportunidade de ver, né, que mostra ali imagens via satélite de um determinado lugar em tempo real, né? Você pode ver inclusive a sua rua. Como diz aí, tem até o mapa do bairro, então você pode ver o mapa do seu bairro, da sua rua, né? Onde está localizada a sua casa. Tem uma diversidade aí de mapas, né? E de formas de nós vermos aí um determinado lugar. Com os mapas podemos encontrar lugares, calcular a distância entre eles e escolher a direção a seguir, um trajeto, como é o caso aí do GPS, né? Além de constatar alguns fenômenos sociais ou geográficos. Há mapas que informam, por exemplo, a quantidade de pessoas morando em um determinado município ou a localização e as principais características geográficas de um estado. Conheça a seguir os elementos do mapa. Deixa eu explicar. Quando eu mostrei o Atlas a vocês na aula passada, né, tinha algumas imagenzinhas diferentes. Por quê? Porque o mapa ele não mostra só ali um determinado local, mas ele pode também trazer informações, como por exemplo, um mapa da vegetação de um determinado lugar, o mapa do relevo, o mapa da hidrografia, né, que é a quantidade de rios, de lagos que tem num determinado lugar. Um mapa populacional que vai aí, o IBGE trabalha muito com isso, né, que é a quantidade de pessoas residentes em um determinado lugar, a quantidade de crianças, de adultos, de idosos, né? Olha, o mapa, assim, ele tem uma diversidade muito grande, ele é um leque de informações, né? E temos aí um mapa, município de Picos, no Piauí, né, que tem aí algumas informações, como o título, você pode acompanhar aí no seu livro. O título indica o lugar ou o fenômeno representado no mapa e, em alguns casos, a data. Rosa dos Ventos, que é essa estrelinha que tem aqui embaixo. Eu amava fazer isso aqui quando era criança. Desenhar isso aqui na escola era um dos meus principais desenhos.
Por meio dos pontos cardeais, a rosa dos ventos indica a orientação espacial dos elementos do mapa, né? Norte, sul, leste e oeste. Legenda. As legendas identificam os diferentes conjuntos de elementos naturais e culturais representados em um mapa. Elas podem usar símbolos, cores, linhas, etc. Você vai ver isso no cantinho aqui embaixo, a legenda, né? E a fonte desse mapa, né? Como sempre, do IBGE. A escala. Para representar qualquer local em um mapa, é preciso reduzir o tamanho dos desenhos. Já pensou, se eu fosse ver um mapa, por exemplo, da minha rua em tempo real, imagina aí o tamanho desse mapa, né? Mas aí a escala ela serve para isso, ela vai reduzir, logicamente, o desenho para que eu possa ver, né, identificar alguns pontos. Mas isso não pode ser feito de qualquer jeito. Para que a redução seja correta, a proporcionalidade deve ser mantida, ou seja, os lugares representados no mapa devem ser diminuídos igualmente. Não pode, por exemplo, uma árvore ser menor do que a outra, uma casa ser menor do que a outra, não. Tem que ser diminuída aí por igual, certo? Na questão da proporção. Escala é a quantidade de vezes que algo foi reduzido para caber no papel. E aí você vai encontrar uma atividade na página 305. Qual a importância dos mapas? Questão 2. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede. Você vai ver aí um mapa do estado do Amazonas, né? Que é o nosso maior, assim, enorme o Amazonas. E aí o que é que você vai fazer? A. Escreva o título do mapa. B. Circule a rosa dos ventos. C. Faça um X na escala. E D. De acordo com a legenda, o que os símbolos a seguir significam, né? E aí você vai responder tudo bem bonitinho no capricho. Dando um pulinho para a página seguinte, na página 306, nós vamos falar sobre os serviços públicos do município, né? A nossa aula hoje vai ser um pouco extensa, por quê? Porque os assuntos eles são pequenos, então nós vamos englobar mais assuntos, tá certo? Você já parou para se perguntar de onde vem o dinheiro que mantém as calçadas, os parques, a iluminação da cidade? Gente, isso causa uma discussão daquelas. É quando as pessoas aproveitam assim para criticar os políticos de todos os lados, né? Vamos entender como funciona. Como é pago o salário do gari que limpa as ruas ou do professor da escola municipal? O dinheiro para esses serviços vem dos impostos e das taxas cobrados pela prefeitura e pagos por toda a população para garantir o bom funcionamento das estruturas de uma cidade e o bem-estar de seus habitantes. E aí você vai ver essa imagem da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 2018. Inclusive tem até uma curiosidade sobre essa biblioteca, né? Eu não sei se foi aqui ou se foi no museu que houve Museu Nacional que houve um incêndio, né? No ano passado e aí destruiu muita coisa. Serviços públicos são atividades exercidas pelo governo municipal, estadual ou federal. Alguns dos serviços públicos de responsabilidade dos governantes do município que trabalham na prefeitura são: construção de hospitais, creches, bibliotecas, parques, jardins, postos de saúde, terminais de ônibus, né, que inclusive o nosso terminal de ônibus aqui em Campina Grande, né, nós temos um principal que fica ali no centro, já chegando no bairro da Prata, e temos um outro nas Malvinas, né, só que esse outro, diferente do que tem aqui mais perto, né, perto do centro, esse das Malvinas ele é aberto, ele não tem grades de proteção, ele não tem muros, ele é um local aberto, certo? Funciona parecido com uma rodoviária. Pagamento dos salários dos servidores públicos, como professores, motoristas, cobradores de ônibus, garis, médicos e enfermeiros de hospitais públicos, né? E guarda municipal. E tantos outros funcionários aí que tem, né? Construção de pontes, viadutos, túneis e passarelas para pedestres. Limpeza e iluminação de ruas e avenidas e coleta de lixo. E tem outros serviços mais, manutenção aí de outros serviços, né? Como um asfalto, a questão do calçamento, né? Ruas que tem buracos, consertar. Aí vem aí a parte da comunicação. E tem
tantas outras coisas. Então, olha, veja bem, como eu disse no início, por que é que isso causa tanta discussão entre moradores, entre as pessoas, né? Onde as pessoas começam a atacar ali os políticos. Enfim, a intenção da nossa aula não é política, tá? Mas vamos entender. É porque assim, nós pagamos todo ano um imposto chamado IPTU. Todo início de ano, né? O município manda aí para sua casa, né? Pode olhar na caixinha do correio lá em janeiro. No mês de janeiro vai chegar o IPTU, que é um imposto que todos os moradores de uma determinada cidade pagam, por menor que seja a cidade. E para onde vai esse IPTU? Quanto custa? Isso aí varia de cidade para cidade. Na época em que eu morei na cidade de Barra de Santana, há quase 10 anos atrás, custava R$ 10. Hoje em dia, aqui eu não sei quanto é que custa em Campina Grande o IPTU, certo? Mas assim, é um valorzinho que não é tão alto, mas também não é tão baixo. E o correto seria usar o dinheiro desse imposto para manutenção da nossa cidade. Infelizmente, eu preciso dizer isso a vocês porque isso não é política, mas faz parte da aula. Infelizmente, gente, nesses últimos tempos nós temos visto muita corrupção, né? E de vez em quando nós noticiamos, eu não aponto porque eu não sei, mas eu digo assim, pelo que a gente vê nos noticiários, de vez em quando sai nos noticiários, que governante tal, que político tal, representante de determinado município, gastou dinheiro público e tal. Coisas desse tipo a gente assiste no jornal. Quando se fala em dinheiro público, está falando desses impostos, não só o IPTU, mas existem outros impostos também. Tudo que a gente compra, a gente paga um determinado imposto. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Aqui, eu encontrei aqui em cima o que a gente chama de xuxinha, né? Lá no Ceará a gente chama isso de cocó. Mas enfim, tem lugar que chama de coque, né? Enfim, esse rabicó, que outros lugares também chamam, para que ele chegue até a sua mão, para que você compre ele, vamos supor que esse rabicó custou R$ 1, certo? Vamos imaginar, só um exemplo aqui. Vamos imaginar que ele custou R$ 1. Dentro desse R$ 1 cabe muita coisa. Como assim? Dentro desse R$ 1, esse R$ 1 vai pagar o dinheiro vai pagar o material que foi usado para fabricar esse rabicó. Vai ter descontado ali também o dinheiro do trabalhador que fez esse rabicó. Vai estar descontado também o dinheiro do imposto. Tudo que a gente compra, a gente paga imposto. Até uma balinha, sabe? Se você comprar uma jujuba, uma balinha, você paga imposto. Tia Lu, mas a balinha custou 10 centavos. Dentro desses 10 centavos tem um imposto que a gente paga, certo? Então, vamos lá, né? Já tirou aqui o dinheiro do material, o dinheiro do trabalhador que fabricou o rabicó. Aí vem o dinheiro do transporte para que ele chegue até a loja. E vem também o lucro. Às vezes você compra um negócio desse por R$ 1 e o lucro dele foi 10 centavos. Porque todo o resto foi gasto com outras coisas, né? Com a fabricação, com o material, com o trabalhador, com o transporte, com os impostos. E às vezes o lucro disso daqui é 10 centavos. Às vezes, né? Tem casos que tem pessoas que exageram, né? Nos valores e aí acaba superfaturando em cima de um negócio tão simples. Então, vamos lá. Continuando aqui. Na página 307, na questão 1, você vai ter aí algumas atividades. Vamos lá, né? Tem alguns itens. A. O que são impostos e taxas? B. Para que serve o dinheiro arrecadado por meio das taxas e dos impostos? C. O que são serviços públicos? D. Quais serviços públicos são de responsabilidade da prefeitura? Dê 4 exemplos. Tem muitos, né? Letra E. Quem são os servidores públicos? Dê exemplos.
Letra F. Em sua opinião, o dinheiro arrecadado em seu município por meio do pagamento de impostos e taxas está sendo bem aplicado? Por quê? Você nota que o dinheiro público está sendo bem aplicado aqui no nosso município, né, no nosso bairro? G. Em sua opinião, qual dos serviços públicos da prefeitura de sua cidade é o mais importante e por quê? E por último aqui, pesquise na internet o significado da sigla IPTU, né? Que foi o imposto que eu falei, ainda bem que eu não disse o significado. E explique o que significa, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre lazer e cultura no município, tá bom? Eu aguardo vocês, capricha aí na atividade, olha, presta atenção, se tiver dúvida dá um alô tia Lu, então repete o vídeo. Você também pode aí se informar por meio de outras fontes, tá? Conversar com pessoas do seu município, certo? Para que você possa ter um conhecimento ainda mais amplo, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula.